O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, o programa Direito.com está no ar aqui pelo canal da UpTV. Você sabe se tem direito à revisão do FGTS? Você deve estar lendo nos jornais, na imprensa, revisando o FGTS, vai procurar o seu direito. Hoje o programa vai falar exatamente sobre esse tema, um tema que está na ordem do dia aqui pelo canal da UpTV no programa Direito.com. Nós temos como nosso convidado o Dr. Sidney Barleta Júnior, que é advogado, sócio do escritório Barleta Segim Granado, Sociedade de Advogados, professor universitário, presidente da Câmara Arbitral São Paulo Mediação e Arbitragem, ex-presidente da Comissão de Arbitragem do CONIMA, Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, e coordenador da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico da OAB São Paulo. Um currículo aqui brilhante, vai falar para a gente um pouquinho sobre esse direito do FGTS. Boa noite, doutor Sidney, é um prazer tê-lo conosco no nosso programa. Boa noite, é uma honra estar aqui para batermos um papo e explicar mais aos nossos espectadores. Sem dúvida, vai ser um programa imperdível. Podem mandar suas perguntas, podem fazer as suas consultas, o nosso site já está no ar. Você sabe que o programa tem acesso pelo YouTube no programa Direito.com e no Facebook.com/Direito.com. O programa tem alguns parceiros, o oferecimento de UpVision, Salão e Spa, Bramante Processos Previdenciários, que há 30 anos vem se aprimorando no mercado, UpVision, Salão e Spa, que é o responsável pelo meu visual, a Fera Brasil, que nos fornece as canequinhas, que está sempre trabalhando com plotagem, vetorização, uma série de situações de produtos muito interessantes da Fera Brasil, e a UpTV, que está há poucos dias de inaugurar o seu site novo, com uma reportagem, um maquinário bem legal, uma reportagem que vocês vão acessar HD, uma TV que tem mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos nacionais e internacionais, porque a internet é isso, não tem fronteira. Então a gente vai falar um pouquinho aqui com o nosso convidado de hoje, o Dr. Sidney, que vai falar para a gente um pouquinho sobre... primeiro, antes de a gente entrar no tema, vamos conhecer um pouquinho o nosso convidado, Dr. Sidney, como é que o senhor começou a sua carreira? Queria que o senhor contasse um pouquinho a sua história para a gente. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, né? O meu pai é advogado, eu também sempre quis me dedicar à área do direito, me tornei advogado, sou um apaixonado pelo direito, dou aula em universidade na disciplina de Direito Constitucional há 18 anos. Nossa, que beleza! Então é algo que é apaixonante mesmo, a docência na área do direito. Mas voltando aqui ao nosso tema, né, quando nós falamos em fundo de garantia, né, esse fundo de garantia ele foi criado em 1966. Né, e a função dele, e até hoje, é justamente para propiciar o quê? É um direito social, propiciar o quê? A habitação, a infraestrutura urbana das cidades, etc, etc. O fundo de garantia, o governo sempre reajustou de forma correta, né? Sempre reajustou. Mas o Diese fez um estudo mais profundo e descobriu, né? Não sei se é bom ou é ruim, né? Obviamente para o trabalhador não é bom, mas para nós o direito do trabalho é bom, né? Que de 1999 até os dias de hoje, eles corrigiram de forma errada o fundo de garantia do trabalhador. E obviamente de forma errada para menos, né? Nunca para mais. Nunca para mais. Né? Então, na verdade, a grosso modo, nós poderíamos dizer que ao longo desses 14 anos, o governo ele reajustou, aplicou o índice da TR, e mais 3%. Na verdade, ao longo desses anos, a TR chegou a zero. Nossa!
Se não reajustou nada, exatamente. E o trabalhador está achando que o dinheiro dele está sendo corrigido, na verdade não está sendo. Né? Então, por isso que o Diese fez esse levantamento, esse estudo profundo e chegou a essa conclusão. Então, na verdade, o governo, aí as pessoas me perguntam, de má fé? Não sei. Mas o governo não poderia aplicar TR mais 3%, mas sim o IPC mais 3%. Entendi. Né? Esse é o ponto. É o ponto-chave dessas ações. E aí, quando você começa a fazer os cálculos, você chega a uma diferença de 88,3%. Quer dizer, é muita coisa. Né? A mídia hoje está divulgando que, por exemplo, um trabalhador que tinha 5 mil reais em 1999, a Caixa Econômica Federal corrigiu em 6.700 e pouco. Na verdade, é 12.900. É muita, né? E aí faz com que, obviamente, a Caixa Econômica Federal não vai te mandar um telegrama dizendo, olha, estou depositando na sua conta, a diferença, nós erramos. Né? Não acontece isso. Agora, quais as pessoas, assim, é de 99 para cá? Perfeito. São todas as pessoas que tinham o FGTS, que têm direito, como é que funciona isso? Todas as pessoas que eram registradas, né, e que tinham direito ao fundo de garantia, que vale lembrar, 8% do seu salário, né, o empregador paga para você, faz um recolhimento. E aí, ao longo desses anos, eles não foram corrigidos de forma correta. Então quem tem de 99 para cá. Mas vamos imaginar o seguinte, eu não tenho de 99 para cá, eu tenho de 2000 para cá, 2005 para cá, não tem problema nenhum. Olha, eu trabalho durante 30 anos, em 2005 eu saquei para comprar minha casa própria, posso? Posso, não há problema nenhum. Quem, por exemplo, se aposentou e sacou o fundo de garantia? Perfeito, também tem direito. Porque ao longo desses anos ele tinha o seu dinheiro lá e que não foi corrigido de forma correta. A prescrição é trintenal? Trintenal. A prescrição é trintenal, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Né? A prescrição é trintenal. Ele tem direito independentemente, porque como é de 99 para cá, não prescreveu. Não prescreveu. Ele recebe retroativo desde 99, por exemplo. Tem uma pessoa que tem o direito desde 99, né? Perfeito. Então, fazendo a correção de lá para cá, ele vai receber desde lá de trás. Correto. Ele não recebe os últimos não. Recebe todo o direito. Todo desde 1999. Imprescritível desde 99. Desde 99, porque a prescrição é trintenária. Nossa. Então ele tem esse direito mesmo. Agora as pessoas perguntam, né? Mas vale a pena? Vai demorar muito? Claro que vai demorar muito. Em se tratando de judiciário, em se tratando, eu vou propor uma ação, sabe, né? Em face da Caixa Econômica Federal. Imagina. Outro ponto, doutora, muito importante que as pessoas nos questionam. A ação é contra a minha empresa? Não. Continue lá, eu trabalho no Banco X. Não, continue trabalhando, não vai ter problema nenhum. A ação é em face da Caixa Econômica Federal. Ela que corrigiu de forma errada. Na verdade, até para pensar alguma coisa meio maldosa, né, doutor? Sim. Porque antigamente, quando o FGTS foi instituído, cada empresa depositava num banco onde tivesse a conta, né? Perfeito. E depois, eu não lembro que ano que foi unificado e foi encaminhado tudo para um banco único, que seria hoje a Caixa Econômica Federal. E aí depois que passou a ser Caixa Econômica Federal, estranhamente a coisa passou e deixou de ter correção, né? É verdade. E na verdade, o que as pessoas às vezes nos questionam é o seguinte, então, primeiro, né, até para ficar uma forma mais didática, a prescrição é trintenal, então de 99 até os dias de hoje, tenho direito como trabalhador, carteira assinada, eu tenho direito a esse reajuste. Ponto. Aí, eu entro com ação em face da Caixa Econômica Federal, não é em face da empresa. Outro ponto importante que nós precisamos salientar, essa ação corre na Justiça Federal, perfeito? Perfeito. Aquelas pessoas que o reajuste não ultrapassa 40 mil reais e alguma coisa, eu posso entrar no Juizado Especial Federal, que em tese é mais rápido. Teoricamente seria mais Perfeito? rápido. Né? Quanto tempo demora? Bom, pode demorar 5, pode demorar 7 anos, mas a gente vai receber. Tem decisão já dos tribunais? Não. Não Não tem. Isso é Nem muito é recente. recente. Não, é recente.
Muito recente. Esse é outro questionamento que se faz. Algum né? precedente É. parecido do Exato, STF? exatamente. Então, nós temos, né, e aí embasa a nossa inicial, né, nós temos decisões tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça. Até do Supremo Tribunal Federal é a ministra Carmen Lúcia, que em um dos votos, salvo engano, um dos votos é do INSS, que também estava reajustando... Exatamente. Né? Estava reajustando, aplicando a TR. E na verdade não se pode. Ela é muito clara dizendo, TR não é índice para corrigir essas ações. Então, e aí você pode usar, por analogia, o mesmo fundamento para as ações do FGTS. Exatamente. Então hoje, é muito recente, hoje não tem nenhuma decisão, nem de primeiro grau. Na verdade, nós vamos criar, nós vamos, assim, quanto mais pessoas entrarem, a gente vai movimentando a máquina judiciária. Exatamente. Não é isso? E aí vai fazendo jurisprudência, etc. Outras pessoas nos questionam, mas tem que entrar uma individual, né? Tem que entrar por quê? Porque nós somos sindicato. Sim. Né? O sindicato, sim, e salvo engano, um dos sindicatos que tomaram a frente é o Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em São Bernardo. Em São Bernardo. Salvo engano, exatamente. Mas eles têm a capacidade postulatória, podem entrar de forma coletiva. Eu concordo, mas eu acho que, pessoalmente, a minha opinião, eu acho que o coletivo acaba atrapalhando, porque é uma ação gigante. Sim, pedindo para todo mundo. Pedindo para todo mundo. O juiz, quando olha aquele processo com 10 volumes, ele fala assim, deixa eu dar zero essa aqui que tem só 20. E acaba... Quem pede para todo mundo não pede para ninguém. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí, assim, um morre, aí você habilita. Perfeito. Porque a doutora sabe como é que funciona isso. Eu já tive um processo com 81 atores que demorou 17 morrer, você vai habilitar as esposas. E então aí é muito fica bem complicado muito mesmo. melhor a gente entrar individualmente. Agora, quais os documentos que o segurado precisa para poder fazer? Ele tem que fazer um cálculo antes? O escritório faz o cálculo antes? Como que funciona isso? Obviamente que eu vou falar com relação ao nosso escritório, né? Cada escritório deve ter o seu procedimento. O nosso escritório, nós agendamos uma reunião, né? As pessoas devem levar a carteira de trabalho, né? Para nós olharmos exatamente, um comprovante de residência, uma cópia SIC e RG, o olerite do último salário, o último olerite, e o principal, né, o extrato analítico. Ele tem que pedir esse extrato analítico na Caixa Econômica Federal. É gratuito, tá? É gratuito. Sai na hora ou ele Olha, eu vou falar que não deveria falar isso, mas com boa vontade sai em 5 minutos. Mas eles dizem que sai em 5 dias úteis. Nossa, né? Mas eu já tive casos em que a pessoa foi lá na hora, saiu, em outros preenche um requerimento daqui 5 dias, mas é um direito do trabalhador, é gratuito, é importante que se diga, né? E nós agora pegamos a greve da Caixa Econômica Federal dos bancos. Então 22 dias as pessoas não podendo exatamente. Mas deve ter atrasado hoje para os 5 dias úteis, viraram 20 dias úteis para conseguir tirar documento desse, né? Então basicamente, bastante complicado. Outra pergunta importante. Eu estou aposentado, posso? Claro que pode. Não há problema nenhum. Desde que recolheu o seu fundo de garantia nesse período, sem problema nenhum. Digamos que a pessoa, por exemplo, tenha trabalhado como dono de empresa e trabalhou registrado, por exemplo, entre 99 e 2001. Só tem 2 anos ali. Tem direito do mesmo jeito? Tem direito, claro, que o valor é menor. Qualquer pessoa que teve fundo de garantia de 99%. Qualquer pessoa. É muito relativo, né? Porque às vezes a pessoa contribuiu ao longo de 14 anos, mas o salário era menor. Sim. A outra pessoa contribuiu ao longo de 5 anos, mas é um salário razoável. Então, é tudo muito relativo. Se a pessoa sacou o FGTS para comprar a casa própria, sacou os 40%, saiu... O valor da correção, a Caixa Econômica fornece esse valor com o que ela sacou, todo lá no extrato analítico sai tudo, todos os saques, tudo. Quando o empregador naquele mês X, não recolheu o fundo de garantia. Aliás, é importante observar isso, né? A gente tirar sempre, sem dúvida, não só o extrato analítico do FGTS, mas na Previdência Social tem um documento chamado CNIS. Perfeito, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tanto a Caixa Econômica Federal, quanto o INSS, quanto o Banco do Brasil também fornece para quem é correntista.
um extrato das contribuições para que você possa conferir se o empregador está fazendo as contribuições previdenciárias. Sim. E esse extrato analítico da Caixa Econômica Federal para verificar se o banco, se a empresa depositou, está depositando mensalmente, né? Eu acho que é importante esses programas, né? Justamente para você esclarecer as pessoas, né? As pessoas não sabem, há uma dúvida, mas isso aí é verdade, porque os sindicatos estão mandando cartinha para as pessoas, né? Sim. Entro, doutora, não entro, posso entrar, isso é verdade? Exato. Porque há muita coisa enganosa, a gente fica sem saber. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante, né? Uhum. Não tem ainda nenhuma decisão. Então isso também as pessoas ficam um pouco meio duvidosas. Reticente. Será que eu vou ganhar? Essa é uma pergunta, né? Não sabemos se vai ganhar. A probabilidade é grande, mas eu não posso nunca. Agora, o senhor deu um exemplo de ganhar 88,3%. É o reajuste. Isso é para todos os casos ou isso pode chegar até 88,3%? Pode chegar até. Por quê? Porque se eu não tenho nesses 14 anos o recolhimento, não vai ser os 88,3%. Então, esses 88,3% é para quem tiver... vamos imaginar, o cheio. Tempo. Exatamente. 100% desse período. E aí, voltando, completando a sua pergunta, os clientes que vão até nosso escritório com esses documentos, nós realizamos esse cálculo, né? Nós já temos uma planilha, que realizamos o cálculo e ele já sai mais ou menos com o valor. Até para ele analisar, refletir, vale a pena. A minha diferença é só de 10 mil reais, eu quero deixar para o governo, para que ele aplique na habitação, na educação, na saúde, exatamente. Feliz da vida. Minha casa, minha vida, etc. O Sandro Machado, já começaram as perguntas aqui no nosso canal. O Sandro Machado, de São Bernardo, pergunta o seguinte: o FGTS sempre foi corrigido pela TR ou não? Não. De um tempo para cá foi corrigido pela TR. Na verdade, começou a ser corrigido pela TR depois do Plano Collor. De lá para cá, o governo criou essa taxa de referência. Entendi. Taxa referencial. Até o Plano Collor, então, não era TR. Não era TR, era um outro índice de correção. Então, essa correção começa em 99 em razão desse Plano Collor. Do Plano Collor, de ter colocado um índice TR que chegava a zero. E aqui é uma opinião própria. Eu acho que foi feito de forma pensada. Né? Eles sabiam que essa taxa referencial ela não ia refletir, porque o governo ele manipula essa taxa. Né? Desculpe, um governo do trabalhador, né, jamais deveria prejudicar o trabalhador. Né? O fundo de garantia, o próprio nome já fala isso, o fundo de garantia por tempo de serviço. A Marina Coelho, boa noite Marina, obrigada pela sua pergunta. De São Paulo, pergunta, por que é tão complicado resolver a questão do reajuste do FGTS pela TR? Porque é tão complicado, resolver a questão do reajuste do FGTS pela TR. Na verdade, é pela TR. É pela TR. A discussão é que não deva ser pela TR. Exatamente. A TR, que é uma taxa de referência, ela corrige muito pouco o fundo de garantia. Entendi. Ela chega agora em 2012, 2013, ela chega a meses de zero de correção. Entendi. E não é zero. Né? Agora tem uma coisa, pegando o gancho da pergunta dela, como o senhor estava pensando, continua reajustando pela TR. Continua reajustando pela TR, então, exatamente. Por exemplo, eu entro com ação agora, meu processo demora 5 anos, eu continuo reajustado pela TR. Exatamente. Lá na frente eu vou poder entrar com outra ação. Sim. Até que ele mude. Ou isso pode ser até que esse monte de ação judicial pode ser que movimente a maioria provavelmente ou legislativa para alterar provavelmente vai ter algum reflexo, né? Até porque creio eu que o governo vai começar a perder essas ações e vai ter que começar a pagar esses trabalhadores, né? E deve ser um valor razoável. A gente tem visto algumas ações do governo no seguinte sentido: ações coletivas, em que o governo sabe que vai perder, certo. Ele acaba trazendo um acordo, fazendo um acordo, olha, vamos pagar para todo mundo. Sim. Existe essa possibilidade. Sim, existe também, essa possibilidade, claro. E aí você privilegia até quem não entrou com ação, que é ótimo, né? Que é ótimo. Como eu trabalho com previdência, aí tem
muitos casos assim, a gente entra com revisão, Perfeito. aí o governo fala assim, não, realmente. Opa, tem ele direito. reconhece, né? Ele reconhece. Acaba revisando para todo mundo e as ações acabam... Que é o que a gente espera. Uhum. Né? Eu acho que é o que a gente espera. Porque na verdade se vai continuar com a TR, vai continuar com várias ações que por enquanto Não daqui tem para fim. frente não tem fim. Exatamente. Vai ter que ficar entrando com essas ações Exato. até corrigir corretamente, né? O Daniel de São Caetano, boa noite, Daniel, obrigada pela sua pergunta. Ele pergunta, quando o INSS e FGTS não é repassado aos devidos órgãos, o que devo fazer? É aquilo que nós comentamos, né? Quer dizer, o empregador não paga. recolhe Não os recolhe. 8% do seu fundo de garantia. Ou não recolhe o INSS, né? A gente vai se juntar aqui poxa agora vida, para... E Que agora? difícil, né? Quer dizer, aí vai ter que ter uma ação, né? Primeiro, eu sempre, até pelo meu perfil de mediador, de árbitro, eu diria, converse com o seu empregador, veja por que ele não está recolhendo, né, o seu fundo de garantia. Às vezes a empresa está passando por uma dificuldade, Claro, a gente tem que, claro. E acaba pagando algumas coisas mais importantes e deixando esses impostos um pouquinho Exato. de lado, né? Então acho que o primeiro momento seria conversar e ter do trabalhador, do empregador, o porquê que ele não está recolhendo, né? Até para ele perceber que você, trabalhador, Está percebendo. olhando, está fiscalizando. Hoje o né? trabalhador é um fiscalizador. Sim, né? sim. Hoje com a internet está tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Quer dizer, O que é importante é você fazer esse levantamento Sim. e apurar isso, Sim. né? É. Vai ao INSS, pega o CNIS, vai na Caixa Econômica Federal, pega o extrato Extrato analítico e analítico, perfeito. confere. Chega para o empregador e fala, olha, você não recolheu esse não está ano, recolhendo. tantos meses. Puxa, eu esqueci. Eu estava passando uma situação difícil, como a doutora colocou. Eu acho que num primeiro momento... Só que tem um problema, viu, Daniel? Daniel. Vai pedir benefício no INSS sem contribuição da empresa. Difícil, né? O benefício até sai, porque na verdade a contribuição para o empregado ela é presumida. Perfeito. Só que o benefício vai sair com o salário mínimo. E aí realmente, muito embora a lei estabeleça que a contribuição do empregador do empregado ela é presumida em relação ao INSS, você vai sofrer um prejuízo sim, se você precisar, se tiver um acidente ao trabalho, um auxílio doença, um benefício previdenciário, porque o INSS, muito embora reconheça a presunção absoluta, Correto. ele vai considerar o benefício com o salário mínimo, porque não tem salário de contribuição para fazer o cálculo do benefício. Perfeito. E quanto mais cedo ele perceber Quiser isso, melhor. mais Claro. fácil, sem dúvida. Sim. Muito melhor. Tá? Muito bem. Vamos à nossa próxima pergunta. Carla, de Mairiporã. Oi, que delícia, Mairiporã. Boa noite, obrigada pela sua participação. Por que só agora os sindicatos perceberam que os trabalhadores perderam com a correção do FGTS pela TR? Na verdade, Carla, foi com base nesse estudo do DIESE, que é um órgão muito sério, né, que chegou-se a essa conclusão. E aí, obviamente, eles divulgaram Tudo esse estudo. recente. É muito recente, salvo engano, de abril, Sim. né, maio, abril. E aí, obviamente, as pessoas começaram a ter ciência. E aí, Essa decisão do STF também é recente? é recente. Olha, não vou me recordar exatamente A o data, ano. né? Mas eu acredito que 2011. Aham. 2011, Então, na verdade, Carlinhos. tudo vem acontecendo agora. É muito nesses últimos rápido. tempos, Exatamente, né? exatamente. E que aí os sindicatos perceberam que está Claro, havendo uma correção para defender a classe, Aham. mais do que legítimo. Mais do que legítimo. Sem dúvida. A gente tem um videozinho aí que nós separamos para vocês. Eu vou rodar o videozinho enquanto a gente toma uma aguinha aqui, tá bom? Roda aí, Guilherme, por favor. Olha, quem teve carteira assinada a partir de 1999 tem um saldo de fundo de garantia, ou pode ter. Foi comprovado um erro nos repasses de juros do fundo de garantia, que agora podem ser resgatados. O dinheiro é seu. Preste atenção nessa reportagem para entender como tudo funciona. Seu Elcio paga o fundo de garantia por tempo de serviço há mais de 30 anos. Agora, ele resolveu entrar na justiça, já que descobriu que a correção do FGTS está bem abaixo da inflação. Eu acho muito justo que o que você tem direito, você tem que reivindicar, você tem que cobrar e você tem que ir atrás. Eu acho que nós não devemos deixar para lá aquilo que é nosso por direito. Toda empresa é obrigada a depositar um valor de 8% do salário do trabalhador em uma conta da Caixa Econômica Federal, uma espécie de poupança.
O FGTS só pode ser retirado em ocasiões específicas, como em caso de demissão, aposentadoria ou compra da casa própria. O problema é que o índice de correção usado pela Caixa, ATR, está bem abaixo das perdas salariais do trabalhador. E pior, foi zerado desde setembro do ano passado. Para se ter uma ideia, quem contribuiu com o FGTS desde 1999 deixou de ganhar 88% em rendimentos. Em março, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode representar uma vitória para o trabalhador. Os ministros do STF proibiram o uso do ATR como índice de reajuste inflacionário. À medida em que o governo não pode utilizar a ATR para corrigir as dívidas que ele tem com o cidadão, foi desqualificada a ATR como índice de atualização monetária. Então, na medida em que a ATR também não pode ser utilizada como índice de correção monetária, esse índice também não pode ser utilizado para corrigir o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O advogado fez as contas. Quem, por exemplo, desde 1999 ganhou um salário mínimo, deixou de arrecadar R$14 mil em rendimentos. Essa ação tem que ser uma ação ajuizada na Justiça Federal, em face da Caixa Econômica Federal, pedindo o afastamento da TR e a substituição da TR pelo INPC ou pelo IPCA, que são índices que estão repondo aí, que repõem as perdas inflacionárias. Seu Elcio espera ganhar o processo na Justiça. Para ele, um dinheiro merecido e que vai fazer toda a diferença. Não só para mim, tá? Eu acredito que esse aí vai ser muito bom para todos que estão nesse período aí de 1999 para cá. Falando aí de 99 para cá, é bastante tempo, né? Sim. E realmente as pessoas tiveram uma perda considerável de lá para cá, muito significativa, se não correr atrás. Agora, o que o doutor Sidney estava explicando aqui é que o cálculo não é simples. O cálculo para esse tipo de processo não é um cálculo que você coloca na maquininha, soma e multiplica por 88,3, não é bem assim. Não é. Ah, eu tive 60 mil multiplicado por 88,3, então... Exato, não é assim. Não é bem assim, a gente tem que ter todo um cuidado para não pedir errado, para não pedir a mais ou não pedir a menos e não fazer pedidos... Correto, porque o cálculo é mês a mês, né? Não é o todo, o período todo, é mês a mês. O mês, março de 2002, quanto foi recolhido? X, aí em cima disso, abril, maio e assim sucessivamente. E nós temos visto esse canal de televisão, né, que é a Record. E também outros canais de televisão também veiculando essa correção monetária do FGTS, bastante interessante. Exato. Bom, o Gabriel de Santos pergunta pra gente, boa noite Gabriel, obrigada. A correção monetária do FGTS está garantida em lei? Já disse. Na verdade, a correção deveria ser corrigida de forma correta, mas não está, né? Eles aplicam o índice errado, vamos dizer assim, né? E a ação é justamente para fazer com que eles coloquem o índice correto. A lei determina que se aplique a TR, é isso? Na verdade, não há uma lei que diga que se aplique. Quem que determinou que se aplique uma TR? O governo. O governo federal falou, ó, a partir do plano Collor, salvo engano, 2001... Uma lei, né? Provavelmente, sim, mas federal. Sim, dizendo, a partir de hoje nós vamos corrigir o Fundo de Garantia, o INSS pela TR. E aí eles começam. Então, na verdade, a gente vai pedir para que substitua o índice... de TR, que não é feito para isso, para o INPC. Para o outro índice que efetivamente corrija o FGTS. Exatamente, porque a TR não está corrigindo. Entendi. Na verdade, a TR não está corrigindo o suficiente para que possa manter o poder de compra, exatamente, do trabalhador. Esse que é o ponto. A Rita de Suzano, boa noite, Rita. O trabalhador teve alguma perda com a correção do FGTS pela TR a partir de 91? Ou é só de 99? Só de 99. De 91 não, porque a partir de 99 que começou a utilizar a TR. Esse é o ponto. Por isso essa defasagem. No começo, até a TR começou em 99, o reajuste, a diferença, aplicando TR e aplicando INPC, é pequeno.
mas ao longo dos anos vai aumentando. Ela vai aumentando. Exato. Tanto é que nessa reportagem que nós acabamos de ver, ele disse, né, que de meados de 2012 para cá é zero. Quer dizer, como zero? E quanto seria se fosse o IPC? 5%, 0,6%? Ao longo desses 14 anos? Não. Sim, não, 88,13%. Tá. Isso ao longo desses últimos anos, mas na média do mês... Entendi. Às vezes acontece meses que a TR, porque sempre é TR mais 3%, dá 3,45%. Se você aplica o IPC, ela vira 5,42%. Então, a diferença é grande. Existem meses que chega a ter 4% de diferença. É muito. É realmente É significativo demais, né? O Renato Souza, de Santo André, pergunta o seguinte: boa noite, Renato. Como os sindicatos devem agir? Defendendo os interesses dos seus sindicalizados. Mas eu acho, Renato, que não precisa ser só com o sindicato. Não são só os sindicatos que estão entrando com as ações. Não, talvez isso nesse sentido que ele quer dizer. Os sindicatos defendem o direito dos seus sindicalizados. Sim. E vão propor as ações coletivas do sindicalizado. Exato. A favor do seu sindicalizado. Agora, ou você não é sindicalizado, ou o seu sindicato não é atuante, vamos dizer assim, né? Cabe a você contratar um advogado, né, que só ele tem a capacidade postulatória, para que possa reivindicar o seu direito. Agora, é bom que se diga que a ação não é ganha. Sim. É uma ação de risco. Perfeito. É uma ação que que se está, na verdade, tentando trocar o índice que já está enraizado aí pelo governo, né? Há 14 anos. Já há 14 anos. Então não é assim, eu vou entrar com a ação e vou ganhar. Não é bem assim. Isso é importante que se diga. Isso é importante porque a pessoa fala assim, vamos entrar com a ação que vai ganhar. Não é bem assim. Ninguém está dizendo que vai ganhar, ninguém está dizendo que é uma ação que já está aí pronta para ganhar dinheiro. Não é nada disso. É uma coisa que quanto mais movimentar a máquina judiciária e todo o sistema estiver discutindo essa questão... o Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem tomar providências para que a coisa unifique, né? Unifique essa tese, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Assim como nós temos ação de desaposentação. Exato, né? exato. Ação de desaposentação, quem aí se aposentou e continuou trabalhando, pode pedir desaposentação, que é uma tese. Ninguém sabe se vai estar certo ou não. Quem vai falar quem vai bater o martelo é o Supremo Tribunal Federal, que a gente não sabe o que vai acontecer. Enquanto isso, nós estamos entrando com ação para movimentar. Claro, e o cidadão, a única arma que ele tem é essa. Não existe outra arma. Né? E acreditem no judiciário, quer dizer, né? A gente ainda tem um judiciário muito responsável, acho. Né? São juízes hoje, é uma opinião, são juízes hoje que estão antenados com o que está se passando, né? Não são mais aqueles magistrados, eu não estou falando só do Supremo, mas né, da primeira instância, segunda instância, são juízes hoje que estão acompanhando o que está se passando no mundo, não é mais aquele juiz que fica dentro do seu gabinete, não assiste um jornal para não ser influenciado, né? Não existe mais isso. Não tem mais isso, imagina, a gente tem aí uma gama de informações, Facebook, redes sociais. Exato. Hoje a gente vê um ministro do Supremo, né? Antes de uma decisão importante, ele de uma maneira ou de outra, ele está pressionado, né? No bom sentido, né? Sim. Isso é muito bom. A democracia é isso. E nunca se viu tantas sustentações orais, tantas discussões no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa impressionante. Imagina o Ibope da TV Justiça. Nossa, realmente foi a melhor coisa. Foi um negócio da China que eles fizeram, né? Sim. A Michele Campos de Santo André pergunta o seguinte: vale a pena o trabalhador propor ação individual? Vale. Não muda nada. Né? Não muda nada. Você entra com ação coletiva ou individual, não muda nada. Até nós aqui estávamos comentando antes, né? De repente, entrar com uma ação individual, às vezes aquele advogado pode se debruçar ainda mais no seu caso, né? Não é vários pedidos, é um pedido, né? Sem problema. Não diminui, não tem mais força ou menos força, não. Sim. Agora tem uma coisa interessante nesse tipo de caso. Ele cabe tanto na Justiça Federal quanto no Juizado Especial Federal, a depender do valor da causa. Perfeito.
Só que no Juizado Especial Federal não precisa entrar com o advogado. Correto. Só que esse tipo de ação eu acho bastante complexo para se discutir para ele sozinho, né, doutor? Eu entendo que... Ele pode. Pode, claro, não há necessidade do advogado no Juizado Especial Federal, né? Mas eu entendo que são dados técnicos, né? Dificilmente um leigo vai propor fazer uma inicial, com todos os seus requisitos, pedido, causa de pedir, valor da causa. Mas é possível, acho que é meio na teoria, na prática. E na verdade, ele pode até entrar, até a primeira instância ele não precisa de advogado, né? Sim, mas a partir da segunda instância, se ele perder a ação, ele vai ter que contratar um advogado ou a Defensoria Pública para poder fazer E a possibilidade da Caixa Econômica Federal recorrer é grande. Praticamente, claro. Porque na verdade essa é uma discussão de tribunais superiores, né? Sim, sem dúvida, é vai chegar até o Supremo. Vai chegar até o Supremo. Vai ficar na repercussão geral uns 2, 3 anos. Com certeza. Até que o STF, igual que eu tenho várias ações lá sendo discutidas, né? Até que efetivamente se discuta. Agora, a gente precisa se mexer. Né? Acho que a gente precisa se mexer. Trabalhar isso, discutir isso, entrar com ação e movimentar. Exato, para criar. Haja uma discussão sobre isso. O senhor estava falando da arbitragem, vamos falar um pouquinho dessa parte profissional que o senhor faz. Explicasse para a gente o que seria essa arbitragem, essa mediação. É possível fazer essa arbitragem e mediação com esse processo do FGTS? É importante essa oportunidade que a doutora me dá para esclarecer as pessoas. 5 minutos, porque nós vamos ter outro programa só para falar sobre isso. Eu agradeço já de antemão o convite. Mas, na verdade, a lei de arbitragem, que é de 1996... Na verdade, ela veio mudar um paradigma. Ela veio dizer o seguinte, olha, hoje, se as partes são maiores e capazes, né, o bem patrimonial é disponível, quer dizer, pode se transacionar. Nós podemos dizer o seguinte, eu não quero que o Estado resolva o meu problema, o judiciário, eu quero que um particular resolva. E esse particular pode ser um árbitro, que pode ser o pastor, pode ser o melhor amigo das partes, pode ser alguém capacitado ou pode ser uma instituição arbitral. Então as partes levam o seu caso a uma instituição arbitral e essa instituição arbitral vai nomear um árbitro e aí vai se decidir. Num primeiro momento vai tentar uma composição, que é o que todo mundo quer. Amigável, né? Lógico. Na medida em que não há essa composição, o árbitro, né, que a própria lei no artigo 18 fala que é um juiz de fato e de direito, ele vai proferir o que? Uma sentença, que é um título executivo judicial. O Código de Processo Civil foi mudado justamente para incluir mais esse título judicial. Dá para sair uma nova sobre isso, né? Então, outra coisa muito importante. Hoje, não existe lei de mediação. Né? A mediação nada mais é do que as partes escolhem um terceiro para que possa tentar conciliar. Conciliar no sentido de procurar que as partes, por vontade própria, cheguem a um denominador comum. Né? Ela vai auxiliar, mas não vai influenciar, ela não vai sentenciar, resolver nada. Né? Então, na medida em que as partes, com o auxílio desse mediador chegar, eles vão assinar um termo, eles vão assinar um acordo, que é um título executivo extrajudicial. Agora, em setembro, dia 30 de setembro, que tem que ser cumprido, senão executa-se no judiciário. Agora, em setembro, houve uma nova lei de arbitragem. Na verdade, não é uma nova, uma atualização da nova lei de arbitragem. E a iniciativa foi do senador Renan Calheiros. Né? Então, uma comissão encabeçada pelo ministro Salomão, eles fizeram uma nova roupagem à lei de arbitragem, ampliando ainda mais a atuação da arbitragem no nosso dia a dia e criando a lei de mediação, que antes não tinha. Agora vai ter a lei de mediação. E, na verdade, isso vai permitir com que se tirem muitos processos. Desafogue o Poder Judiciário. Né? Traga para o Judiciário realmente aquelas questões mais complexas. As pessoas precisam realmente
incutir essa educação Sem judiciária dúvida. de arbitragem e Exato. mediação. E a doutora, assim como eu, sabe que nós, nas faculdades de Direito, nós fomos criados por litígio. Sem dúvida. Para briga. Sem dúvida. Não é? Todo, E né? hoje as universidades estão colocando dentro da sua grade curricular uma disciplina que é a arbitragem, que é a mediação. Né? Porque na mediação, na composição, todo mundo ganha. Sem dúvida. Até Fica mais o, barato, até o Estado fica... acreditem, até o advogado. Né? Até o mais advogado. rápido, né? Claro. Você não tem E hoje, processo, o nada nosso disso. cliente, ele não quer saber aonde o senhor vai propor a minha ação, quais os recursos cabíveis, se vai chegar até o Supremo. Não, ele quer saber o seguinte, Quanto que ele vai ganhar? quando eu vou ganhar, quando o meu inquilino vai sair, é isso que ele É quer. isso que ele quer. Ele quer o resultado. E o resultado final, né? Sem Na verdade, dúvida. ele pergunta para quanto tempo vai demorar, porque ele quer o final do processo. E a própria lei de arbitragem diz que a sentença tem que ser proferida no máximo em 6 meses. Quer dizer, e nós então sabemos... ele tem que resolver em 6 meses. Exato. E nós sabemos que no judiciário aqui em São Paulo, 6 meses você não citou a outra parte. Que absurdo. E esse processo vai fazer coisa julgada? Sim, faz Vai coisa fazer lá. coisa E o mais importante, a lei de arbitragem, com muita transparência, diz o seguinte, não cabe recurso. Não cabe recurso. É uma coisa nada. que tem que não- bater o martelo, resolveu, acabou. Exatamente. Eu só posso entrar com uma ação no judiciário tentando anular a sentença arbitral. E se a Mas pessoa não ficar satisfeita com aquilo? exatamente. Como é que fica? Não fica. Ela vai ter que cumprir. Isso é constitucional? Sim, sem dúvida. Em 2001, O senhor que é professor de direito a lei de constitucional, né? em 2001, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei de arbitragem é constitucional. A lei de arbitragem é a 9.307 de 96. Então, esse questionamento não se faz mais. Mas é constitucional, mas se não há recurso, não afrontou o direito individual, duplo grau de jurisdição, não, isso já foi resolvido. Nossa, isso é muito interessante. É muito. Pessoal, é a tendência. Sem dúvida, Né? sem É a dúvida, tendência. sem dúvida. Nós temos a cultura de que o que vale é a chancela do Estado. Aham. Né? Se eu não fizer um acordo perante o juiz aqui na... E é uma maneira de você resolver rápido e Sem dúvida, sem sem dúvida. discussão. Aquela frase de que justiça tardia não é justiça, Não é, que é uma pois é. realidade, Aham. na arbitragem não cabe isso. Não cabe. Tem mais uma pergunta aqui da Giovana de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: boa noite, Giovana. A CUT ajudará os trabalhadores a recompor saldos passados? O que nós podemos entender com recompor saldos passados? Eu sei que a CUT já está entrando para os seus sindicalizados com uma ação coletiva. Essa é a notícia que eu tenho. Agora, Será o que- que o é que com mais relação a isso, poderia- ajudar os trabalhadores a recompor saldos passados? Assim, não sei, vamos imaginar, se ela estiver falando de FGTS, a gente está falando de 99 para cá, 99 antes pra de cá. 99? Antes de 99 não existe Não, nada não. que discuta sobre Não, isso. ela vai defender, através de uma ação judicial, não há outro caminho, né? A recomposição para os seus filiados. Na verdade, como o FGTS tem uma prescrição Trintenal. Isso. né? Durante 30 anos pode-se entrar com Propor ação, uma- pode sim, discutir. Exatamente. Mas não há nada antes desse ano de 99, não há nada que Até seja- 99 eles corrigiram de forma correta. você Sim, já foi apurado. sim, já foi. Até 99 foi. Aí em 99 criaram a TR. O problema é esse índice TR. Entendi. Foi Esse é o ponto. na verdade, Que criou gerou toda essa perda. Todo esse problema. Toda essa perda. Muito bem, pessoal. A gente vai chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito, muito, Dr. Sidney, pela sua presença aqui no nosso programa, que nos honrou muito. A Foi honra é muito toda minha. interessante. A gente falou assim, mas o FGTS não vai gerar muito assunto. No fim, a gente chegou É verdade. até o tempo esgotado, cheio de perguntas. É um tema que realmente bastante promissor, tem muitas discussões sobre isso. O que precisa ficar muito claro, reitero, é que são discussões jurisprudenciais, a gente precisa criar todo um movimento para que haja Sem dúvida. direito a essas ações. Queria que o senhor fizesse aí as suas alegações finais, imagina. deixasse o recado, deixasse o contato, deixasse o telefone, fique à vontade. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite. Fiquei assim lisonjeado com o convite, com
com as perguntas inteligentes que foram formuladas, né? Fiquei aqui impressionado com o número de questionamentos. E sempre deixo uma mensagem dizendo o seguinte: nós não podemos cruzar os braços, a gente precisa procurar o direito, a gente precisa procurar, mas é muito documento. Não, vá atrás, procure, proponha a ação, mas vai demorar muito. Insista. Insista. Documentos assim, não, são pouquíssimos, sim. Mas insista nesse direito, até para fazer com que as pessoas lá em cima, as pessoas que legislam, né, pensem um pouco mais no cidadão, né? Até porque não podemos esquecer, temos eleições no ano que vem. Né? Copa do Mundo, eleição. Ano que vem o Brasil não é. Mas fica aqui o agradecimento pelo convite. A UpTV agradece, o Direito.com agradece, e eu faço o convite aqui ao vivo, em público, para que o senhor volte para falar sobre um pouquinho mais sobre arbitragem, sobre mediação, que na verdade é um tema muito interessante, um tema que está aí na ordem do dia, né? Ele tem muitas coisas para falar. Ele também tem empresas que fazem PPRA, PCMSO, falam de medicina do trabalho, enfim. Tem vários assuntos aí para a gente poder discutir. E tenho certeza que vai melhorar, vai levar a interatividade, informação para vocês que estão aí do outro lado da tela, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar desse país. É verdade, né? não tem fronteira. Não tem fronteira. Direito aqui, Direito.com não tem fronteira, nem canal da UpTV na internet. Aguardem, a gente está preparando aí todo um movimento, um site novo, todo o maquinário novo que a UpTV preparou para você, vai melhorar a imagem, vão poder acessar pelo iPad, pelas Apples, né, os canais da Apple, os canais daquele telefone que eu esqueci o nome, não é o iPhone, o que não é da Apple, esqueci o nome agora. Android. Obrigada, doutor. Poxa. Android, é tanto nome. O Android, o Apple, vou poder acessar por todos esses caminhos, vai ficar muito mais fácil em qualquer lugar que você estiver. Então eu agradeço muito a participação de vocês, os nossos teleinternautas, o pessoal da UpTV, agradeço a participação de todos. E eu finalizo, como sempre, com uma frase. Essa semana a frase é bem voltada para o direito e ela fala o seguinte: tanto a lei ordinária como a emenda à Constituição que afetarem, abolirem ou suprimirem a essência protetora dos direitos sociais padecem irremissivelmente da eiva de inconstitucionalidade e, como tal, devem ser declaradas por juízes e tribunais, pois só assim farão a guarda bem-sucedida e eficaz da Constituição, do nosso grande Paulo Bonavides. Obrigada, agradeço a presença de todos e até a semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, às 21 horas. Obrigada.